Precisamos de 500 inscritos no canal para que ele comece a gerar dinheiro. A renda será doada para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos ajude compartilhando este vídeo para uma pessoa querida. Amigos queridos, às primeiras horas da manhã deste dia, nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus para mergulhar os nossos sentimentos neste manancial de luz, para infundir em nossos espíritos a verdade e a vida do Espírito. Aqui estamos, Senhor, unificados nos mesmos ideais, buscando-te a presença, Senhor. Ampara-nos nesta hora e dá que possamos, em Seu nome, unificar os nossos sentimentos, entrelaçados pelos fios luminosos da fraternidade, e juntos, Senhor, entrarmos no diapasão do Seu Evangelho. Que os tarefeiros da Sua seara na terra, ombreando a existência conosco, possam derramar sobre a humanidade, onde quer que haja dor, o alento e esperança, o bálsamo que lenifica e o vigor da coragem, na força da fé. Que onde quer que haja dor, Senhor, possam haver corações amorosos expandidos em Seu nome. Onde quer que haja desesperança, possam haver tarefeiros sublimes do Seu amor, levando a amorosidade e a esperança. Assim, amigos queridos, agradecemos a presença dos tarefeiros de Jesus junto à humanidade da terra e a esses espíritos honrados que se apresentam nesta hora para nos ampararem em nossa pequenez, para os quais dizemos: façam-nos instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. E nós estamos nesse item do esquecimento do passado. E no esquecimento do passado, o Evangelho está nos estimulando a pensar no nosso passado, né? Na nossa anterioridade, nas nossas construções, naquilo que nós viemos transformar, e isso é possível, embora o esquecimento do passado. Então, o Evangelho ele é esperançoso nessa questão de mostrar para nós a possibilidade de aplicar o Evangelho em nós. Que aquelas perguntas, que até no Livro dos Espíritos, no item esquecimento do passado, são perguntas que falam, mas como que eu vou ajustar uma coisa que eu não sei o que fiz, que eu não trago a menor recordação, que eu não conheço, né? E a gente hoje, né, século XXI, diz, eu preciso me conhecer no aqui e agora. E aqui e agora está evidente os traços do meu passado, na forma de sentir, de pensar, de agir, de falar, de se comportar, né? Em tudo em nós expressa a bagagem do passado, seja as conquistas de valores, sejam os transtornos que trouxemos. E quando a gente não está atento a resolver aquilo que trouxe tormentos para nós, nós estamos sujeitos a nos comportar e reagir hoje com a carga vibratória do passado, como ontem nós falamos. Eu vivo hoje
com a carga vibratória de 1830, de 1645. Eu vivo hoje com meu passado explícito nas minhas emoções, na forma característica de eu elaborar meu pensamento, nas reações que eu costumo ter às mais diversas situações do dia a dia. E isso vai gerando uma predisposição do espírito a reincidir. E então vamos ler o trechinho do Evangelho que diz assim: o mal e suas tendências más atuais são indício do que resta nele corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção. Só essa frase do Evangelho. Então, o indício do que nos resta corrigir. E toda a nossa existência precisa estar voltada para esse ponto, em especial. Porque esse ponto em especial, quando não trabalhado, vai gerar escolhas iguais, que nós vamos chamar de tentação. Toda vez que eu repito o meu passado com o estímulo do presente, eu estou dizendo que eu estou sendo tentado, né? Mas ontem, nas bem-aventuranças do Vigiai e Orai, Emmanuel disse que é impossível o espírito na Terra passar sem tentações. Só não passam tentações espíritos puros, porque não têm referências na sua constituição íntima de nenhum mal. Já limparam todo o mal que era possível. Então, não tendo referência do mal, não tem vetor atrativo para o mal. Não tendo vetor atrativo para o mal, não vamos reincidir. Não é o caso da humanidade, de todos nós. Como nós temos ainda registros perispiríticos que vibram e pulsam, trazem frequências de onda, densidades fluídicas, que vamos chamar de vetores, o vetor para o crime, o vetor para o vício, o vetor para altos deslizes morais do espírito. Esse estado vetorial, ele é um estado que busca, é como uma anteninha que fica buscando no mundo coisas semelhantes. E por similitude, nós vamos nos agregando. E as nossas escolhas ficam muito mais à mercê desses vetores do que da consciência que diz o que eu realmente preciso fazer. Quando eu faço aquilo que realmente eu preciso fazer comigo, é a minha consciência que me regeu. Quando eu sou regido por esses vetores, essas forças vibratórias no meu perispírito, eu faço escolhas do ontem, pautadas nas tendências. E a isso chamamos tentações, né? Então, ainda tenho uma lição aqui do Pão Nosso, que o Emmanuel diz: resiste à tentação, que diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Diz Tiago. Olha que interessante como não é simples compreender que a tentação é uma predisposição constante e natural do espírito em evolução. Constante. Que é para a gente aprender a ter força moral para resistir e transformar. Então, sofrer a tentação é importante porque eu posso sair vitoriosa. Olha, eu não sucumbi dessa vez. Eu já estou entendendo o que é o bem para mim. Eu senti que há ressonância, mas eu já não faço mais. Eu já estanquei voluntariamente e conscientemente esse processo. Quando isso é fato, eu venço a tentação sobre aquele aspecto. Então, ele faz uma imagem: enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Nosso barco, né, nossa encarnação, está num mar ainda de inferioridades. Nós, literalmente, nesse momento, estamos mergulhados no mar de inferioridades, de dores, né? Nós estamos mergulhados. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma,
utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades, de que nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Então, a força que nós temos que fazer para implantar o bem em nós é tamanha, e ela é proporcional à força contrária que nós vamos receber. Porque tudo é uma lei, né, de ação e reação. Nós recebemos uma força contrária na proporção da nossa luta íntima. Isso é importante, porque já pensou se nós empreendêssemos uma luta íntima e não tivesse nenhum obstáculo? Que mérito nós teríamos de vencer a nós mesmos? Então, daí a importância de que esses obstáculos, que figurativamente Tiago chama de tentação, como eu vou resistir e vou superar? Então ele diz assim: contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, proporcionalmente. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Então a gente vai vencer a dificuldade, mas a gente está trazendo o fardo delas. Elas estão em nós. Milênios de problemas, de dificuldades. Então é como se eu tivesse que vencer um obstáculo muito difícil e trouxesse um peso imenso nas minhas costas, que é o peso do ontem. E que nós somos convidados a deixar o ontem. Deixa o ontem, né? Mas como é que deixa o ontem? Larga para trás? Não. Resolve, transforma e se liberte do ontem. É por isso que, em permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes, né? Então, quantas dificuldades os discípulos de Jesus encontram, né? Não há só os apóstolos, mas todo o discipulado desses espíritos despertados para o cristianismo. A literatura espírita é vasta de testemunhos que deram, de sofrimentos que superaram, com resignação e tolerância, vencendo a si mesmos. E eles são para nós os grandes exemplos da humanidade. Porque não teriam sofrido tantas adversidades se não tivessem ainda marcas sofridas no passado. Então eles não eram espíritos puros nem perfeitos, mas eram espíritos de altíssima envergadura espiritual, mas ainda limpando as nódoas do seu passado, não é? Então, por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade, porque são bichos internos nossos, né? As feras da animalidade em nós, que lhe rondam as portas, porque às vezes a nossa ferocidade, ela fica rondando nós mesmos, não é assim? Vem aquele impulso, vem aquela tendência daquela fera interior ainda que quer reagir primitivamente, desconectado da lucidez da razão. Ainda existem em nós esses impulsos, né? Quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. E de novo, e outra vez. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Às vezes nós evitamos pessoas, lugares e situações de medo de recairmos nas tentações. E dizemos assim, esse lugar eu não posso ir que eu passo mal. Aquele lugar eu não saio bem. Significa o quê? Que lá, encontrando ressonância, nos registros que trazemos, nos nossos campos emocionais, temos receio de reincidir. Ou quando não, já estamos estruturados para não reincidir, e isso é um fato forte do espírito, mesmo assim ele ainda sofre. Porque vamos imaginar que um espírito que não tenha nenhuma referência dessas difíceis que nós ainda trazemos, ele entra num ambiente completamente perturbado. Ele vai para socorrer, ele não vai para sentir mal. Ele vai
com o objetivo de amparar, socorrer, dar do que ele trouxe de melhor. Obviamente que ele vai imprimir nele as emanações densas, que ele vai precisar depois se higienizar daquelas emanações, né? Ele vai sentir, porque o espírito sente a carga vibratória difícil, mas não se desequilibra, que é diferente. Você entrar num ambiente difícil, você sofre aquelas emanações fluídicas pesadas e densas, mas aquilo não tira seu sentimento, não tira o seu equilíbrio do pensamento, não te desequilibra, mas nós sofremos as impressões vibratórias dos fluidos deletérios, mas não caímos na reincidência das tentações, né? Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz, que é isso que nós falamos do espírito limpo, né? O espírito limpo, ele não tem mais tentação, porque não tem referência, não tem plugue. Eu recebo o estímulo, eu não tenho onde plugar em mim, não tem receptores. Então não vai aderir em nós aquele estímulo. Agora, quando nós não temos essa limpeza íntima, aquilo que vem imprime em nós e adere, porque encontra semelhança de receptores perispiríticos daquela situação e vamos agravando, né, a nós mesmos. Então, entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo Tiago proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos, se bem sofrermos esse gênero de lutas que é resistir à tentação, que é a vigilância. Bem-aventurados o que resiste à tentação, bem-aventurado aquele que vigia suas más inclinações, né? Controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Esse grau, né, de entrega ao mal que nós ainda estamos, né, amigos queridos, é uma decisão que precisa ser muito urgente em nós. Nós ficamos entregues, passivos, à mercê de tudo aquilo que nos acontece, apenas reativos, e nós precisamos pegar o leme da nossa embarcação, nós precisamos pegar a diretriz da nossa existência na Terra para nos conduzirmos com mais lucidez e sairmos dessa forma de apenas reagir, mas sermos espíritos ativos, sermos espíritos empreendedores no nosso progresso evolutivo. Para isso, resistir à tentação significa vigiar o que pensamos, como nos comportamos, como falamos com as pessoas, qual é a nossa postura. Começa por esse exercício. Bom dia, amigos. Vou tentar nessa manhã dar alguma contribuição aqui. Então, estamos, como a Célia nos lembra toda manhã, estudando as bem-aventuranças. E dentro delas, as aflições. E nas aflições, as causas anteriores das nossas aflições. E nas causas anteriores, o esquecimento do passado, que é um recurso de Deus, da misericórdia de Deus para conosco, que se encontra inserido dentro da lei da reencarnação, com o intuito de amparar, proteger os nossos espíritos na sua caminhada evolutiva. E o esquecimento do passado, como foi já nos esclarecido, nós temos um trecho da nossa memória, chamado anterioridade, que compõe, estrutura a nossa presente encarnação
E sob esse trecho existe um véu. E debaixo do véu, do esquecimento, entre tantas outras coisas, estão as nossas tentações, as nossas más tendências, experiências no passado em que o nosso pensamento desalinhado, desajustado das leis divinas, se entorpeceu e reuniu experiências que hoje nos compõem e que são, se não estivermos vigilantes, facilmente tropeçaremos novamente nesse conjunto de ações que são manifestações dos nossos pensamentos e que poderão se repetir, trazendo maior carga de comprometimento e sofrimento para os nossos espíritos. E dentro dessa ideia, que eu gostaria de, porque a gente sempre traz do Evangelho algo que toque os nossos espíritos, né? Trazer um tema aqui que eu acho que está presente em muitas das nossas experiências. Que, como eu disse, que é a palavra e as suas consequências. Como eu disse, debaixo do véu, as más tendências. E elas se manifestam pelos nossos pensamentos. E como já sabemos, a palavra falada, que é uma forma de linguagem, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos esclarece que é um recurso que foi dado aos nossos espíritos, que foi de extremada importância porque nos esforços para nós vestirmos o nosso pensamento dentro da linguagem falada, isso deu um vigor extremado ao nosso campo mental. E a partir da palavra falada, e depois veio a palavra escrita, mas bem depois, é que nós tivemos um avanço muito grande na nossa capacidade de expressão e manifestação dos nossos pensamentos. Então esse é um recurso que nós obviamente ainda trazemos, e como todo recurso, ele carece da devida educação. E para discutir esse tema, dentro da tentação, mais uma vez Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 52, que tem o título de Palavra Falada. E ele estrutura essa discussão num trecho de Lucas 8:17, em que Jesus, ele retrata as palavras de Jesus, onde ele fala: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Então, Jesus já alertava que, como a Célia nos esclareceu ontem, que através do texto de Emmanuel também, que se é inevitável as tentações, e elas o são, elas sempre se apresentarão como uma possibilidade. E cabe a nós decidirmos, escolhermos, se deixaremos que o arrastamento do passado nos conduza ou não. Mas que o que está oculto será apresentado para ser educado ou para ser vivido novamente. E aí, nessa discussão, Emmanuel começa dizendo que a palavra é vigoroso fio de sugestão. Então, a palavra, ela tem essa força energética de sugerir, de induzir,
de estimular algo, primeiro, que já se manifesta em quem fala, e também naquele que recebe o conteúdo da palavra. E é por ela que não só manifestamos o nosso pensamento, mas também recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade. É isso que Emmanuel diz, olha, recolhemos muitas vezes pela palavra essa indução dos grandes orientadores da humanidade, que sugerem aos nossos espíritos novas reflexões. Mas, igualmente com ela, recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Então, ele também esclarece que, olha, pela palavra, no dia a dia das nossas existências, nós somos induzidos, sugestionados. Ou seja, o véu pode se levantar. E aí o que eu acho muito sensacional dessa lição, como ele vem com a sentença seguinte. Ele fala, por isso mesmo, se é importante saber como falas, e é muito importante, ele esclarece que é mais importante saber como ouves. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Por quê? Se a palavra induz, ela requer de quem a recebe uma interpretação. E aí, o conteúdo já não é mais do outro. A indução chegou, mas a interpretação quem dá sou eu. Então, mais importante do que saber falar, é preciso educar o ouvir. Para que a consequência dessa interpretação seja a melhor possível para os nossos espíritos. Como ele diz, nós vamos escolher se é a luz ou a treva que se manifestará em nós, independente da indução do outro. E essa é a tentação. Porque, como foi esclarecido, nós não somos espíritos em que a luz já se manifestou completamente. Há sombras. E dependendo de como ouvimos, as sombras se manifestam. E aí ele vem, no templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos. E aqui você vê, ele escolhe a palavra escutarás. Escutaremos apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, tanto no ambiente familiar como outros. Opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Então, de novo, ele volta, olha, causa um impacto, que existe uma ação, um movimento nisso. Contudo, a reação mora em ti. Em ti mesmo. E aí nós decidimos, como ele esclarece, se nós solucionamos os problemas ou se nós os agravamos. E essa é a grande diferença entre aquele que cede à tentação ou aquele que se renova diante do estímulo. Por isso que, como ontem a Ana e hoje a Célia reforçou, Jesus não
não havia tentação, havia a indução da palavra. Mas o impacto da ação Jesus registrou. E é isso que ele quer dizer com as palavras, por que me tentas? Eu senti o impacto da tua palavra. Só que o espírito que já controla, domina a si mesmo e se conhece profundamente, ele não agrava a situação, ele soluciona o problema. Então, Senhor, a lei manda que paguemos os impostos a César. O que devemos fazer? Havia uma questão política na época, da dominação de Roma. Como agravar, nós sabemos a situação. Jesus soluciona dizendo: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Senhor, a lei manda que apedrejemos a mulher em adultério. Qual o teu sentimento em relação a isso? Ele soluciona a situação e não agrava. Com ninguém, nem com César, nem com o judaísmo, nem com as leis farisaicas, tampouco com os que queriam apedrejar, ou quem estava sendo julgado. Não há agravamento, há solução. Então, no dia a dia, nós somos estimulados por esse recurso, muito presente na nossa vida, necessidade dos nossos espíritos, que é a palavra. O que faremos com ela? Porque ela nos causa impacto. Mas quais têm sido as nossas escolhas? Agravarmos ou solucionarmos? Porque no contexto da nossa família, planejamento reencarnatório, do nosso ambiente de trabalho, planejamento reencarnatório, casa espírita, também planejamento, nós temos os recursos certamente para solucionarmos. O véu se levanta, se cedemos ou não à tentação, se estamos vigilantes, né, dessa riqueza de possibilidades para educarmos o nosso espírito. E aí ele encerra o texto dizendo: saibamos assim, para melhor atender, lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Então, que a gente possa realmente aprender a ouvir para falar com propriedade, para falar ajustado à lei, para que as experiências diárias se tornem mais felizes. E quão belo é o recurso, né? Porque na própria oração que Jesus nos ensinou tem um trecho, né? Que não nos deixeis cair em tentação. Em tese, se a oração é bem sentida, nós estamos rogando ao Criador: não me deixe cair em tentação, que eu sei que eu as tenho. Então, na tentação de ceder à má tendência do passado pelo recurso da palavra mal dirigida, como é que Deus nos socorre? Com a possibilidade da audição. Então, como sempre nos é esclarecido, Deus provê e antevê nossas necessidades. Só fala quem ouve. Quem não tiver habilidade de ouvir não falará com clareza. Isso na mecânica da fala. Mas na dinâmica do espírito, isso é muito mais importante. Porque nascer sem ouvir para não falar é expiatório.
educativo, mas a educação mesmo é nossa adesão voluntária, a saber ouvir primeiro, para que a palavra venha repleta desses sentimentos que ele esclarece aqui. E eu acho que isso é bem importante no nosso dia a dia, para a gente pensar. Porque muitas pequenas, grandes tragédias ocorrem todos os dias porque nós cedemos à tentação de utilizar a palavra completamente distante das leis de amor. Então, que a gente possa pensar um pouquinho. Senhor Jesus, mais uma vez, queremos expressar a alegria que sentimos por estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para estudarmos o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita, esclarecendo os nossos pensamentos, iluminando o nosso passado. E é por isso mesmo que mais uma vez rogamos o acréscimo do Teu amor. Ensina-nos, Senhor, a orar sem esquecermos o valor do trabalho. Ensina-nos, Senhor, a ouvir sem criticar, a sofrer sem nos vingarmos, a realizarmos todo o bem que nos é possível sem esperarmos reconhecimento. Enfim, Senhor, a servir sem perguntar a quem ou por quanto tempo. Que nós possamos compreender que a Tua existência é um exemplo a ser seguido, copiado, estudado, amado por cada um dos nossos espíritos, para que nós possamos experimentar aqui na Terra, mundo de provas e expiações, ainda hoje, um tanto da felicidade que nos é possível. Em especial, Senhor, hoje queremos pedir mais uma vez por todos os que ouvem, que eles possam fluidificar suas águas em seus lares e essa água fluidificada possa ser consumida por todos em nossa família e que nós possamos sorver das energias que esses bons amigos depositam nesse veículo material. Queremos pedir também, Senhor, pelo nosso país. Que ele possa ser valorizado por nós espíritos que tivemos aqui o privilégio de reencarnarmos. Que nós possamos ser mais honrados, mais honestos, mais trabalhadores dentro de Tua vinha. Pedir por todos aqueles que sofrem nesses momentos especiais, únicos desse planeta.
possam ser alcançados pelos nossos melhores sentimentos, a nossa melhor vibração. Enfim, Senhor, que esse dia seja um dia construtivo, valoroso para os nossos espíritos, e que essa experiência possa se estender para o dia de amanhã e os demais dias que se seguem. Que assim seja, Senhor Jesus.